Olá, mais uma vez estamos aqui para estudarmos o terceiro tópico. Hoje iremos falar de um tópico muito importante, não menos importante que os demais. O terceiro tópico fala da alegria reverente de Davi. Quando a gente se alegra, normalmente a gente perde um pouquinho o eixo, né? Algumas pessoas, quando se alegram demais, perde o eixo e começa a contar para todo mundo e às vezes conta até para quem não deve. Mas Davi, ele estava cheio do Espírito Santo, com uma alegria celeste. E ele começou a demonstrar bondade, né? Depois que ele se alegrou neste momento que a arca estava chegando ali, entrando nos portais de Jerusalém. Como foi bom para ele, uma grande conquista, né? Recuperar a arca, a presença do Senhor, para trazer para o meio do seu povo. Somente um rei que andava nos caminhos do Senhor poderia fazer uma proeza tão grande em nome do Senhor. Então, o texto que nos fala aqui em Samuel, 2 Samuel 6,14, na primeira parte, vai responder à pergunta que diz: o que devemos entender sobre a dança de Davi? Nós comentamos que Davi dançou, algumas expressões falam que ele saltava de alegria, né? E que tipo de dança foi essa? Será que é muitas vezes a dança que nós vemos por aí, manifestando no meio de algumas pessoas que se denominam cristãs? Ou é aquela dança que é encontrada nos bailes, nas festas? Como será que foi essa dança? Será que essa dança de Davi dá lugar para que hoje as pessoas venham dizer que dançam porque Davi dançou? Vamos entender? Diz assim, 2 Samuel 6,14: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Na edição Almeida, revista e atualizada. 1 Tessalonicenses 5,5 diz: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. Então aqui já ficou explicado também que Davi era considerado um filho do dia, não filho das trevas, né? E diz que ele dançou sim. Davi se alegrou de uma forma diferente da que vemos hoje em dia, né? As expressões de alegria, expressões corporais que encontramos por aí. Vamos ler o que está escrito, continuando lendo o livro Patriarcas e Profetas, na página 707. Temos um texto bem explicativo. A dança de Davi, em reverente alegria diante de Deus, tem sido mencionada pelos amantes do prazer como a justificativa para a moderna dança da moda, mas não a base para tal argumento. Em nossos dias, a dança é associada à loucura e folias noturnas. A saúde e a moral são sacrificadas ao prazer. Deus não é o motivo do pensamento e da reverência dos frequentadores do salão de baile. A oração ou cântico de louvor seriam vistos como algo fora do lugar nessas reuniões, né? Esta prova tem que ser decisiva. Diversões que tendem a enfraquecer o amor pelas coisas sagradas e a diminuir nossa alegria no serviço de Deus não devem ser procuradas pelos cristãos, né? Essas diversões que têm danças seculares por aí, danças que elevam muito o corpo e rebaixam a moral. A música e a dança em alegre louvor a Deus pelo transporte da arca não se pareciam em nada com a dissipação da dança moderna. A primeira tendia à lembrança de Deus e à exaltação do seu santo nome. E a última, né, a segunda, que é a dança moderna, é um artifício de Satanás para levar os homens a esquecerem-se de Deus e a desonrá-lo. Então, eis a diferença da dança, da alegria, né, dos pulos de alegria, que eu acredito que não eram danças que remexiam o corpo, porque hoje esses passos de danças foram associados para sensualizar no momento que dançam, né? Era uma alegria muito grande, acredito que eles brincavam em formato de roda, pulando, levantando suas mãos para os céus e expressando a sua alegria, né? Então, esse texto dá bem a entender que nós não podemos nem comparar. A letra B diz: descreva o coral, a procissão e a cerimônia que acompanharam a entrada da Santa Arca nos portões de Jerusalém e a evidência da generosa hospitalidade de Davi. Veja só, foi uma alegria muito grande. Em procissão, aquela cerimônia, né? Muito bonita, o coral, eles adentraram as portas de Jerusalém e foi maravilhoso poder contemplar. Imagine quem estava ali dentro, quem estava dentro da cidade a ouvir aquele júbilo, cântico, coral cantando.
e eles ouviram: a arca está chegando. Vamos ver o que relata o texto? Diz assim, ainda vamos ler em Samuel, mas primeiro vamos ler em Salmos 24, 7, que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O povo respondia: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E novamente eles perguntam: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Era como se fosse uma repetição, né? Uma canção de exaltação ao Senhor. E segundo Samuel 6,17 diz assim: introduziram a arca do Senhor e puseram em seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E o restante do texto diz que Davi ficou tão agradecido que a cada um ele entregou comida, bebida e, além de hospedar a arca do Senhor em uma tenda especial, separada para a morada do Senhor, ele demonstrou a sua hospitalidade, né? Ficou tão alegre que foi generoso com todas as pessoas que ali estavam. Então essa lição até aqui nos ensinou muitos detalhes da vida de Davi e nos estimula também a praticar generosidade e hospitalidade, né? Principalmente nas festas da nossa igreja, do meio religioso, né? Onde temos que muitas vezes alojar as pessoas e todas estão vindo com certeza para louvar o nome de Deus, para cantar, para apresentações, e nós temos esse prazer, né, de alojar os irmãos, como é do nosso costume, né? E muitas pessoas aí que estão assistindo também têm esse costume de encher suas casas, de familiares, amigos. Isso é muito bom, é um sinal de generosidade e hospitalidade. Aqui está falando que a cidade toda, né? Aqui no texto do livro também vem explicando aqui, ó, os portões se abriram, a procissão entrou e depositaram a arca com reverência na tenda que havia sido preparada para recebê-la, com todo cuidado, né? Diz que a fumaça das ofertas pacíficas e queimadas, as nuvens de incenso com louvores e súplicas de Israel ascenderam ao céu, antes de os altares sagrados para sacrifícios serem erguidos. Então foi uma alegria muito grande, desde sempre eles tinham aqueles costumes de cantar e tudo, e nessa ocasião não foi diferente, né? Eles aproveitaram para cantar de uma forma mais alta, que todos pudessem ouvir. Então todas as tribos estavam representadas ali nesse serviço, que foi a celebração do evento mais sagrado durante o seu reinado, do rei Davi, né? Até aquele momento. O espírito de inspiração divina se apossou do rei e agora sabe o que acontece? Ele abençoa a nação. Ele estava tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de alegria, que diz assim: sua alma se eleva em gratidão a Deus pelo bendito símbolo da presença dele estar agora tão perto do trono de Israel. Então, que alegria, né? O prazer do homem que serve a Deus é estar em sua casa, é receber a presença de Deus, né? É estar ali ministrando as coisas de Deus, aquele que foi criado, que foi o nosso Criador, o ser criado agora reconhece que realmente Deus, estando ali no meio do seu povo, é o que ele mais precisava, né? Para ali confirmar também o seu reinado, né? A presença de Deus no meio do povo de Israel. Então que possamos também buscar com tanta sede a presença do Senhor, assim como Davi buscou, fez de tudo, né? Deixou o seu lar, foi lá atrás daquela procissão, veio guiando passo a passo e com todo o amor e carinho e dedicação religiosos que ele tinha, ele pôde realizar esse sonho de trazer novamente a arca para o meio do povo de Deus. Que possamos desejar a presença de Deus e que a cada dia venhamos aprender com as lições da Bíblia, porque a Bíblia é um livro que se renova a cada dia. Que Deus nos abençoe e nos guarde para o próximo tópico de amanhã. Um grande abraço.